Pessoal, bom dia a todos. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a gentileza do Eduardo, tanto pelo convite de participar dessa reunião, a acolhida da Associação Comercial. Eu me sinto muito honrado e orgulhoso de poder estar na Associação Comercial, que tem uma história de mais de 100 anos, defendendo não só o Estado de São Paulo, mas todo o país. Além disso, essa felicidade da parceria e convênio que a Abrarec firma hoje com a CACB. Então, hoje, para mim, é um dia muito especial. Eu achei até que eu tinha desistido da apresentação, mas ela apareceu aqui. Eu tinha feito uma apresentação ontem, mas depois de ouvir a Suone e conversar com alguns colegas, eu até fiz algumas mudanças mentais no que eu gostaria de falar com vocês. E queria usar não só para colocar um pouco de conhecimento, um pouco de experiência, mas também trocar algumas ideias sobre o que eu vivo no dia a dia. A visão que eu tenho é só de advogado, eu sou advogado, então eu não tenho outra. É o que eu tenho e atrelado a toda experiência e vivência que eu tenho e a Abrarec me proporciona como presidente. A Abrarec é uma associação, eu brinco, enfim, estou eu aqui da Abrarec, mas com as pessoas que trabalham comigo na associação, que a gente teria que entrar com alguém no segundo andar do elevador e chegar ao térreo já tendo conseguido passar o conceito do que é a associação. A gente não conseguiu ainda, a minha meta é chegar no primeiro andar e conseguir falar o que é a associação. Mas, grosso modo, a Abrarec ela é uma associação que busca relações justas. A gente acredita que a gente consegue gerar eficiência para o país com menos conflito. Então, isso é bom para o consumidor, isso é bom para a empresa, isso é bom para o Estado, isso é bom para todo mundo. E, com esse foco, a Abrarec consegue ter como associados empresas de segmento de telecom, banco, varejo, prestadores de serviço, empresas de relacionamento, call center, enfim, empresas dos mais diversos segmentos, cada um contribui com a sua experiência. O que foi dito, esses projetos que nós auxiliamos na coordenação, que é o segmento de varejo e telecom, na Estratégia Nacional de Desjudicialização, vocês devem imaginar como é difícil discutir desjudicialização na área de telecom, em um segmento onde está o governo, estão todos os tribunais envolvidos, a promotoria envolvida, a própria Anatel está envolvida, ou seja, não é fácil. E o que eu tenho tentado e tenho a grande oportunidade, graças a quem teve a felicidade de criar esse projeto, que foi o Ministério da Justiça, a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, também participa e apoia esse movimento, é conseguir enxergar que o problema é mais complexo. É quase, de uma forma muito simples, como nós disséssemos, que todos são parceiros e atores desse processo de solução de conflitos. Há uma demanda, e eu tenho, à medida do possível, insistido bastante, que a solução de conflitos não depende só da empresa. A solução de conflitos depende do consumidor, depende do judiciário. Grosso modo, a gente começa a analisar quais são os incentivos que as pessoas têm para resolver conflitos. E existem grandes diferenças. E a gente tem que olhar os conflitos de massa, são esses conflitos, telecom, banco, não sei se todos sabem, mas os 3 grandes litigantes do país é o poder público, que representa 60% das ações judiciais no país. Disso, quase 70% é execução fiscal. Então, se resolver o problema de execução fiscal no país, resolve grande parte do problema da judicialização no Brasil. Depois, 30% são instituições financeiras e 6% telecom e o resto. Esse é o dado do Justiça em Números do CNJ. Então, o grande litigante do país é o Estado. O segundo banco, 30%, em razão das ações de planos econômicos, uma série de coisas. Telecom, 6% e o resto. Quando você vai para o PROCON, a coisa muda um pouco de figura. O PROCON, telecom e instituições financeiras brigam para ocupar o primeiro e o segundo lugar, muitas vezes dependendo da instituição. E são dúvidas que sempre surgem. É claro que telecom e banco vai estar em primeiro. São 300 milhões de pessoas com celular no Brasil e, obviamente, mais de 150 milhões de contas. Então, eu preciso analisar para todos esses números, sem tirar o valor do sujeito, né? Aquela história, a estatística sempre é boa. Se eu saio com um amigo e eu como sozinho 2 frangos, na média cada um come 1. Mas eu estou bem alimentado, ele está com fome. Então eu preciso analisar sempre essa estatística com cuidado. E o que a gente procura discutir e ver na Abrarec? A Abrarec, a gente busca divulgar a eficiência no relacionamento.
Eu vou passar muito rápido, tem até um site em Harvard, eu fiz um curso de negociação em Harvard, no Brasil, enfim, que ele até entrega para vocês, eu passo o site, vocês podem acessar, é gratuito. Se vocês colocam algumas informações financeiras, quanto você gasta com o cliente, quanto você gasta de publicidade, quanto aquele cliente gasta por mês, ele te dá a conta de quanto aquele cliente te gera de lucro num período, que eles chamam de lifetime value, ou seja, quanto aquele cliente te dá de resultado. Isso ajuda você a analisar o ganho financeiro que você tem, muitas vezes, resolvendo o problema, porque a grande dificuldade de tudo isso é você fazer o custo ou o valor do intangível. Quanto vale um cliente satisfeito? Hoje, algumas técnicas de contabilidade já te dão essa possibilidade de você falar assim, então acho que vale a pena não só institucionalmente, mas eu consigo bater na mesa, se eu sou uma empresa, e mostrar para o meu diretor quanto vale a pena a solução de um conflito. Mas eu vou passar para vocês impressões e projetos, experiências das empresas maiores, que são as com as quais eu convivo na Abrarec, mas eu acho que a inteligência e a ideia é replicável para empresas de qualquer tamanho. Obviamente, com envergadura diferente, investimento diferente, mas o que importa nessa rápida intervenção é falar um pouco das ideias do que é feito e o que a gente consegue replicar dentro disso tudo. Grosso modo, quando a gente fala em relacionamento, eu trabalho muito com mediação, mas não sou mediador. Eu acho que mediadores, ouvidores, que são pessoas com as quais eu convivo diariamente, são pessoas maravilhosas e têm uma sensibilidade de lidar com um conflito que, infelizmente, eu não tenho. Eu gostaria de ter, eu brinco com os meus amigos mediadores, eu tenho inveja de você, eu queria ter essa capacidade. E aquela história, eu tenho um filho pequeno, eu não contrataria uma pessoa para cuidar do meu filho que não gosta de criança. Assim como ninguém contrataria alguém para cozinhar que não gosta de cozinhar. Você não vai contratar para trabalhar com relacionamento quem não gosta de gente. Então, acho que o primeiro ponto, e algo que eu tenho vivido e convivido bastante nesse segmento, é a dificuldade de você achar essas pessoas, você minerar essas pessoas. E quando você vai para conflitos de massa, uma coisa é você resolver problemas empresariais pequenos. Outra coisa é como que eu resolvo isso em grande escala. Como que Telecom resolve isso? Como o banco resolve isso? Como o varejo resolve isso? Olhando para o lado das empresas, agora eu tenho que olhar para o lado do consumidor também. Como que as empresas que trabalham para esses clientes e consumidores vão conseguir mediar o conflito com essas empresas, sabendo o que as empresas pensam, como elas se organizam, como elas planejam, qual é o orçamento que elas têm para mediar e negociar, porque não adianta nada eu ter um baita sistema lindo de mediação e não tenho dinheiro. Algumas empresas têm dificuldade em mediar por questão orçamentária. Não porque não tem dinheiro, mas porque não fez um planejamento. Empresa que recebe uma ação judicial ou recebe uma reclamação do consumidor, mas ela só provisiona o dinheiro depois que tem uma decisão judicial, ela não consegue antecipar esse valor para fazer acordo. Então, falar de mediação e falar de medidas importa, na grande maioria das vezes, planejamento financeiro. Eu não consigo fazer uma mudança drástica se eu não tiver esse planejamento. E, obviamente, isso é cada vez mais difícil. O que eu digo de uma forma simples e geral as empresas têm que ouvir o cliente. Se a empresa não ouvir, alguém vai ouvi-lo. E esse alguém pode ser o judiciário, pode ser o PROCON, pode ser um sujeito, advogado ou não advogado, que tem no conflito uma verdadeira fonte de renda. O conflito, e ninguém tem dúvida disso, se tornou um grande negócio. Hoje, a gente tem canais privados de reclamação de conflitos e que ganham muito dinheiro e são grandes empresas. Como que eu vou, nesse momento, dentro dessa ideia de mediação, trabalhar e discutir mediação com algum nível de profundidade, mas que no final do dia eu possa chegar e falar o seguinte, olha, existe algum caminho, o caminho não é tão fácil como deveria ou seria melhor, mas existe algum caminho para discutir tudo isso. Hoje, quando um sujeito tem ou está chateado com uma empresa, seja ela qual for, ele tem vários caminhos. A tecnologia proporcionou, se alguém ficar chateado, tem até um aplicativo, que eu não passei antes para vocês, mas que vocês poderiam ficar dando voto naquilo que eu estou falando. A apresentação do Vitor é um lixo. Apita aqui no meu celular e eu vou me controlando e vou tentando melhorar à medida do possível. Assim como você tem de fornecedores também.
Você está insatisfeito com uma loja, você vai no seu aplicativo, no celular, e você já consegue colocar para o mundo aquela reclamação contra aquele fornecedor. Hoje você tem sites de tribunais que aceitam isso, site do Ministério Público que aceita. Eu estou cansado e trabalhando com empresas. Hoje, uma reclamação individual vira um processo em qualquer lugar. Tribunal, Ministério Público, eles podem ir para o PROCON. Existe um canal, que eu não sei se todos conhecem, que é o consumidor.gov, que é uma plataforma do governo federal gratuita tanto para as empresas quanto para o consumidor, com alto índice de solução. Tem alguns segmentos que resolvem cerca de 90% dos conflitos por essa plataforma, num período que varia de 1 a 10 dias no máximo, como solução de conflito. O SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informação e Defesa do Consumidor, portais privados de reclamação, redes sociais e imprensa. Então, hoje, com todos esses canais, todos os consumidores e todas as empresas e os concorrentes conseguem saber quem está insatisfeito com quem a qualquer momento. O Brasil, se a gente for falar de tribunais de justiça, é o país que mais tem dados abertos de reclamação e processo. Eu brinco, no meu condomínio, eu coloquei o nome das pessoas que moram comigo no site do TJ, para ver quem tinha processo. Assim, olha, eu descobri que o vizinho de cima tinha. Eu até brinquei com os meus vizinhos, falei assim, olha, será que eu cometi algum ato de invasão de privacidade? E essa dúvida, mas ele é público para qual finalidade? Mas o fato é que hoje qualquer consumidor que quer saber de qualquer empresa, e a ideia, e tem sido criado esse incentivo, que é, antes de você decidir com quem você vai contratar, dá uma olhada. A gente tem os sites dos tribunais, mas eu tenho os sites dos PROCONs, eu tenho o site do Consumidor Gov, eu tenho o SINDEC, eu tenho redes sociais. Então, os consumidores têm sido incentivados, olha, escolha o seu contratante não só pelo serviço, mas também como que ele lida com o conflito, caso esse conflito exista. Ele resolve em quantos dias? Se vocês entrarem no site consumidor.gov.br e compararem, deixa eu ver quantos dias a Claro resolve, a Oi resolve, a TIM resolve, a Vivo resolve, a GVT resolve. Vocês vão encontrar lá essas informações e isso pode ser um canal de decisão. O fato é que hoje, cada vez menos, as empresas vendem produto. As empresas hoje vendem engajamento, elas querem engajar os seus consumidores nas causas. Se vocês olharem as publicidades, vocês vão perceber essas mudanças sutis. As publicidades hoje, poucas falam de produto e muitas falam de causa, que a empresa respeita, que ela é sua parceira, que quer estar com você para sempre. Então, obviamente, as empresas, com toda essa mudança que foi proporcionada por tecnologia, começaram a se preocupar muito em relacionamento e como isso é visto. De uma forma muito simples, o que você consegue saber de litígio? E você, que eu digo, é qualquer consumidor, qualquer um de nós. Se eu colocar e der um exemplo, eu peguei um caso concreto. Isso eu só peguei PROCONs, eu podia ter olhado o sistema de justiça também. Olha, mas em 2012, 2013, 2014, eu sei quantas demandas cada uma das empresas apresentou nos PROCONs. Eu sei que a Vivo teve 101 mil demandas, eu sei que a Oi teve 196. E eu consigo saber também, além disso, o índice de solução. Eu consigo saber, está ruim para quem está no fundo, aí eu tenho certeza, mas depois a apresentação fica disponível. Eu sei que a NET resolveu 89%, a Nextel 88%, a Vivo 84%, a Sky 81%, a Claro 79%, a Oi 76%. Então, eu consigo saber tudo isso. Obviamente que isso, para empresas que têm capital aberto, isso reflete no valor das ações. Então, as empresas passam a ter um incentivo quando o dado da solução ou da não solução do conflito começa a aparecer. Ela fala assim, eu vou ficar mal na foto com o consumidor, eu vou ficar mal na foto com o meu acionista, e algumas pessoas pegam esses dados e levam para a justiça. Falam assim, juiz, como a empresa tem de demanda, se ela resolve muito, ela resolve pouco. E alguns juízes começam a analisar isso também, para analisar a conduta. Porque, no final das contas, a gente analisa a conduta antes de decidir. Então, o que eu consigo saber de uma empresa de litígio? Tudo. A gente consegue saber também até, enfim, também não dá para ler e ficou ruim aqui, mas eu peguei no site do Gov a descrição do problema. Eu consigo saber até qual é o problema. Se eu entrar no site do Tribunal de Justiça, eu consigo saber qual é o problema e qual foi a solução e qual é a decisão. Ou seja, existe um processo de transparência e exposição
gigantesca de todas as empresas que não solucionam seus problemas. De novo, esse sujeito que reclamou aqui, ele poderia ter sido ouvido num canal de atendimento, de relacionamento, de ouvidoria. Mas, como ele não foi ouvido nesse canal, quem ouviu esse sujeito? O PROCON ouviu. Alguém que vai entrar com uma ação para ajudar esse sujeito vai ouvir. Enfim, sempre alguém vai ouvir esse sujeito. O que as empresas têm que fazer, e aí a gente vai discutir não só em empresas, como que a advocacia trabalha como isso e como o consumidor trabalha como isso, qual é a melhor forma de resolver esse conflito? Tempo e custo. E as empresas têm tentado se virar para achar a melhor forma possível de resolver todos esses problemas. Para vocês terem uma ideia, em termos de custo, em termos de valor genérico, as empresas gastam, em média, 2% do seu faturamento com conflito. Isso é média. Claro, dependendo do volume, dependendo do custo. Então, se você pega uma empresa que fatura R$50 mil por ano, vai ser isso. Se você pega uma grande empresa que fatura algumas centenas de milhões e bilhões, você pode analisar. O Brasil, quando a gente fala de custo do sistema de justiça, a justiça custa para o país quase 50 bilhões por ano. Cada um de nós aqui gasta do bolso R$500 por ano para custear o sistema de justiça, considerando só a população economicamente ativa. Isso porque tem uma análise do IPEA que diz que existe 60% de demanda reprimida. 60% dos brasileiros lesados no seu direito não vão reclamar. E vocês podem pensar exemplos de vocês mesmos. Quantas vezes vocês já ficaram chateados, incomodados com alguma coisa e não conseguiram reclamar? 5 minutos. Vou acelerar aqui. Quantos vocês conseguiram reclamar? Então, do ponto de vista de custo, a gente tem tentado trabalhar um conceito na Brarec que é custo social, que é quanto a empresa gasta, quanto o consumidor gasta e quanto o Estado gasta. Um processo julgado custa, em média, R$2 mil para o Estado. Um processo custa para a empresa, claro que é variável, mas se eu falar das grandes, que são conflitos de massa, R$3, R$4 mil. Claro que eu tenho ações muito maiores, eu brinco, mesmo quando a empresa ganha, ela perde, porque só o custo dela se defender já consumiu uma boa parte do dinheiro. E, obviamente, o cidadão que está ajuizando, no nosso caso, como associação, é sempre o consumidor, ele gasta também. Mesmo que ele tenha feito um acerto com o advogado de pagar só no êxito. Aquilo é uma parte do dinheiro que ele está utilizando para pagar o advogado. Muitas vezes, uma média do custo social é R$5 mil. Uma demanda consome do país R$4, R$5 mil. Ou seja, grande parte das ações judiciais custam mais do que o objeto da ação. Então, se fechasse todos os tribunais e o sujeito tem um problema para reclamar, é mais barato, muitas vezes, o Estado dar o dinheiro para o sujeito do que ele manter ativo um sistema de justiça. O que ganha em conciliar? Tem algumas análises, alguns estudos, o sujeito que concilia, mesmo depois, eu estou falando conciliação depois do conflito instaurado. Cerca de 30%, e em alguns casos até mais, revém o seu conceito da empresa que causou algum dano a ele. Eu não sei se alguém aqui já foi no PROCON ou teve que entrar com uma ação. Alguém só vai no PROCON se está muito incomodado. Eu tenho a felicidade de conhecer os PROCONs do Brasil inteiro. Rondônia, Macapá, Amapá, Acre, Maranhão, enfim, de todos os países. Eu lembro que de todos os estados. Eu lembro que eu chegava no PROCON e falei assim, nossa, coitado do sujeito que vem aqui. Em São Paulo, o sujeito para ir no PROCON tem que pegar a senha, chegar às 5, 6 da manhã, não poupar tempo para chegar. Hoje, algumas demandas você já consegue fazer pela internet. Mas tudo isso para dizer o seguinte, ninguém reclama por bobagem. O caso do consumidor aproveitador, o que a gente tem percebido, claro que existe, todos nós sabemos que existe, mas proporcionalmente é um percentual muito pequeno. Se o cliente disser que tem um problema, acredita, porque ele não está mentindo ou raramente está mentindo. Isso daqui é o que eu falei para vocês, depois eu passo. Vocês vão encontrar nesse site, é um site de Harvard, está em inglês, mas na internet você põe no Google Translator, você consegue resolver todos os seus problemas. Mas vai estar lá, você vai colocando dados, quanto custa, etc., e ele vai te jogar, no final das contas, quando aquele cliente te dá de lucro num determinado período. Ou seja, manter o cliente hoje é muito lucrativo. O setor de telecomunicações, para vocês terem uma ideia, troca de cerca de 25% da sua base por ano. Ou seja, uma empresa com 60, 70 milhões de clientes troca 25% da sua base e o custo de aquisição desse cliente, que é o custo que a empresa gasta para botar um cliente para dentro, é 100, 200 reais. Então, para alguém começar a dar lucro, é muito difícil. Ou demora-se muito tempo. E nem vou reiterar
o que já foi dito aqui pelos da Associação Comercial, obviamente que ser empreendedor no Brasil já é um desafio. Então, se o governo não atrapalhar, a gente consegue fazer alguma coisa. Com o governo tentando atrapalhar, fica cada vez mais difícil. Bom, experiências empresariais. O que as empresas têm feito para tentar minimizar esse impacto todo e como quem está do lado do consumidor e do cliente pode também trabalhar com isso. Empresas têm criado conselhos de clientes, tentado ouvir os clientes para tentar minimizar esse impacto, implementação de saque e ouvidorias. Para pequena e microempresa, a Abrahac a gente trabalha com as grandes, mas o que eu vejo no mercado de todos os associados tem soluções para empresas de todo o tamanho. Para a empresa pequena, a minha mãe tem um sítio pequenininho de orgânicos, tem lá, e ela tem lá uma plataformazinha que ela paga, sei lá, 30, 40 reais por mês para ter reclamação, gerenciar isso. Hoje você já consegue ter plataformas para gerenciar tudo isso e melhorar o seu negócio. Criação de ouvidorias. Aqui já são projetos e propostas de encaminhamento junto ao governo, que é o Plano Nacional de Defesa do Consumidor e Cidadania, o Plandec, que vê nas questões de consumidor e conflitos algo que interessa não só a área do consumidor, mas a toda a infraestrutura do país. Ministério das Cidades, Banco Central, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, enfim, todos têm que estar envolvidos na mesma causa. O Enajude, que foi dito, que é uma iniciativa com a Secretaria de Reforma do Judiciário e Senacom, e um projeto que a Abrahac também fez um convênio com o tribunal, que é a empresa amiga da Justiça. Eu até brinquei com o presidente do tribunal, falando assim, não é amiga, é inimiga. Assim, então, quem não, é potencial amiga. Então, ou amiga em potencial. Que é um compromisso que as empresas que aderiram têm de reduzir demandas. 5%, 3%, 10% de redução de demanda. A Abrahac, como signatária desse projeto, ela tem o dever de estimular as empresas a aderir a essa iniciativa. Bom, para finalizar, a experiência que a gente tem de solução de conflitos acredita no consumidor, ele sempre tem alguma coisa a dizer. O cliente é o principal ativo da empresa. Agilidade na solução de conflitos. Hoje, nas mídias sociais, a Abrahac trabalha com os comitês para discutir. Então, a gente tem um comitê de ouvidoria, relacionamento e mídias sociais. A faixa etária do comitê de ouvidoria, 50, 60 anos, pessoas com muita experiência. A faixa etária do comitê de mídias sociais, acho que não passa dos 22 anos. E hoje é quem está no dia a dia com os consumidores. Se demorar mais que 2 dias, ele vai buscar outra empresa para resolver. A resolução tem que ser imediata. Especialização no atendimento, contratos de oferta simples e composições rápidas. Tem o meu e-mail, o do Dionísio, que é o diretor executivo da entidade. O Dionísio é muito mais rápido para responder do que eu. Mas eu fico à disposição de vocês para discutir, trocar ideias e falar de todas as experiências que eu vejo as empresas utilizando e que podem ser replicáveis para empresas de qualquer tamanho. Obrigado e desculpa o tempo que eu ultrapassei.